Vamos mergulhar num quebra-cabeça que é, no mínimo, fascinante. Pensa só, os judeus do primeiro século eram radicalmente monoteístas. Então, como é que os primeiríssimos seguidores de Jesus, que eram judeus, puderam começar a adorá-lo como Deus? A resposta, olha, pode surpreender muita gente. Pois é, essa é a pergunta que não quer calar. Parece um beco sem saída teológico, não é? Como é que um povo que estava disposto a morrer para não adorar o imperador romano como um deus, de repente começa a adorar um carpinteiro da Galileia, colocando ele lado a lado com o Deus de Israel? E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o ponto de partida tem que ser isso aqui: o Shema. Essa é a declaração de fé fundamental do judaísmo, a base de tudo. Um Deus e ponto final. Qualquer coisa que parecesse desafiar isso seria vista como uma heresia das mais perigosas. Mas e se a resposta estivesse lá o tempo todo, escondida nas próprias escrituras hebraicas, em passagens que até os leitores antigos já achavam, digamos, peculiares? Vamos dar uma olhada em algumas dessas pistas. Olha só a primeira pista. Percebeu a estranheza? O Senhor, que está na terra, faz chover fogo que vem do Senhor, que está no céu. É uma frase meio esquisita, né? Quase como se estivesse descrevendo duas figuras diferentes, mas as duas são chamadas de Senhor. Leitores atentos ao longo dos séculos perceberam isso. E não para por aí. Quem está falando aqui é Deus na primeira pessoa. Eu subverti. Mas logo em seguida, ele se refere a Deus na terceira pessoa. Ué, por que Deus falaria de Deus como se fosse outra pessoa? É mais uma daquelas esquisitices gramaticais que fazem a gente coçar a cabeça e pensar. Agora, essa aqui talvez seja a mais explícita de todas. A história é: Deus testa Abraão, mas quem aparece para falar com ele é o anjo do Senhor. E o que ele diz? Não me negaste teu filho. Ele fala como se ele mesmo fosse o Deus a quem o sacrifício seria oferecido. É como se as duas figuras fossem, no fundo, a mesma pessoa. Ok, então a gente tem todas essas pistas. O que a gente faz com isso? Bom, acontece que os antigos estudiosos judeus também quebravam a cabeça com isso. E eles desenvolveram um jeito de entender essas passagens. Isso muito antes da época de Jesus. E aqui está a chave de tudo: o conceito de dois poderes no céu. Isso não foi algo que os cristãos inventaram do nada para encaixar Jesus na história. Já era uma teologia considerada aceitável dentro do judaísmo daquela época, usada justamente para explicar essas passagens bíblicas mais estranhas. A ideia de uma dualidade divina já estava na mesa. Beleza. Então, se essa ideia de uma segunda figura divina já existia, como é que ela aparecia nas escrituras hebraicas? Basicamente, os textos identificam essa figura de três maneiras principais, que a gente vai explorar agora. Essas são as três caras principais desse segundo poder divino: uma figura visível, com aparência humana, chamada de anjo do Senhor, a própria presença de Deus, chamada de o nome, e a palavra de Deus agindo como uma pessoa, a palavra. O ponto crucial aqui é o seguinte: o nome não era só um título. Naquela mentalidade antiga, o nome, ou Hashem, era a própria essência, a presença de Deus. E aqui, Deus diz que a sua essência, o seu nome, está dentro desse anjo específico. Isso torna totalmente único. E olha só como isso aqui deixa o ponto anterior ainda mais claro. Não tem nenhuma ambiguidade. O anjo do Senhor não fala, Deus me enviou. Ele fala, eu sou o Deus de Betel. Ele se identifica diretamente com a divindade. E a mesma coisa com a palavra do Senhor. Não era só um som, uma mensagem que se ouvia. O texto diz que a falta da palavra significava a falta de visão. E quando ela volta, o texto diz que o Senhor veio e pôs-se ali. A palavra era uma presença física, visível, que podia aparecer e conversar. Agora vamos segurar aqui um instante, porque a gente vai chegar na evidência que talvez seja a mais forte de todas. Um título divino que no mundo antigo era absolutamente inconfundível. No Antigo Oriente Próximo, o título Cavaleiro das Nuvens era basicamente um sinônimo para Deus Supremo. Era o título de Baal, o chefão do panteão cananeu. Ninguém, a não ser um Deus Supremo, poderia usar esse título. E o que os escritores bíblicos fazem? Numa jogada de mestre, eles pegam esse título exclusivo de Baal e aplicam diretamente a Yahweh. Foi uma manobra teológica poderosíssima, dizendo na prática, o Deus de Israel e não Baal é o verdadeiro cavaleiro das nuvens, a divindade suprema de verdade. E aí, a gente chega nessa cena simplesmente incrível em Daniel. Temos o Ancião de Dias, que é claramente Deus em seu trono. E aí surge uma segunda figura, um como filho do homem, que chega com as nuvens do céu. Ele é o cavaleiro das nuvens.
O texto está pintando um quadro para gente. Dois poderes divinos, distintos, ali na mesma cena. Então, quando a gente entende todo esse contexto do Antigo Testamento, as afirmações que o Novo Testamento faz sobre Jesus começam a fazer muito mais sentido. Elas não surgiram do vácuo. No julgamento de Jesus, Caifás pergunta na lata quem ele é. A resposta de Jesus é citar diretamente Daniel 7. E a reação de Caifás é imediata: blasfêmia. Por quê? Porque ele entendeu na hora o que Jesus estava reivindicando. Não era só se dizer o Messias, era se identificar como o Cavaleiro das Nuvens, a segunda figura divina da visão de Daniel. E olha que interessante, essa lógica de múltiplas pessoas divinas, mas que são uma só, não para em duas. A gente pode usar a mesma abordagem dos textos para incluir também o Espírito Santo. Dá uma olhada nessa comparação. Isaías e os Salmos estão descrevendo o mesmo momento da história de Israel. Isaías diz que o povo se rebelou contra o anjo da sua presença e entristeceu seu Santo Espírito. Já o Salmo diz que eles entristeceram Deus. Percebe? Os escritores usam os termos como se fossem sinônimos, ligando Deus, o anjo e o Espírito como a mesma entidade divina que foi ofendida. Então, para amarrar tudo isso, o ponto central é o seguinte: a ideia da divindade de Jesus não foi uma ruptura radical com o judaísmo. Para os primeiros cristãos, foi a conclusão lógica de um padrão que eles já viam nas suas próprias escrituras. Eles estavam basicamente dizendo: sabe aquela segunda figura divina que sempre esteve lá? A gente conheceu ele, o nome dele é Jesus. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se essa ideia de uma divindade que é ao mesmo tempo plural e unificada não é uma invenção de última hora, mas um fio que costura a narrativa bíblica inteira, como é que isso muda o jeito que a gente lê essa história toda, do começo ao fim?